falando um pouquinho hoje com vocês a respeito do novo Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, que entrou em vigor desde o último dia 18 de março de 2016. Portanto, há 2 semanas atrás, né? Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de audiência de conciliação e mediação, que é um tema palpitante, está muito em voga e já como é novidade, as pessoas estão um pouquinho em dúvida e confundem um pouquinho com o tema tratado no antigo código, porque no antigo Código de Processo Civil de 1973, quando a gente falava nas audiências de conciliação, entendia-se que o comparecimento não era obrigatório. E o novo Código de Processo Civil, nessa Lei 13.105 de 2015, que a gente vai tratar agora, ela traz uma diferença grande, porque o comparecimento nessa nova audiência, ele é obrigatório. Então as pessoas têm que estar bem atentas a respeito das citações que forem recebidas a partir de agora, porque traz consequência a ausência na audiência de conciliação e mediação. E o que eu vou tratar agora, ele está inserido no artigo 334 da Lei 13.105 de 2015, novo Código de Processo Civil. Então, é a audiência de conciliação e mediação. Então, o que é essa audiência? A audiência de conciliação e mediação nada mais é do que aquela audiência onde o mediador, que é a figura que está lá para presidir a audiência, vai tentar a autocomposição entre as partes, onde ele vai conversar com o autor e o réu com o objetivo de fazer as partes não fazerem um acordo, não é esse o objetivo, mas fazer com que eles procurem conversar, procurem chegar num denominador comum e procurem de alguma forma se entender. Porque muitas vezes a gente observa nos casos, por exemplo, nos casos de família, que existem muitas rusgas, muitas amarguras, coisas assim do passado que acabam pesando no momento da separação e que chega até o judiciário, que chega dentro do processo e que isso tem um peso muito grande na hora da solução do litígio, que as pessoas acabam não conseguindo levar em consideração o que é melhor para ela na solução do processo por conta de raiva de coisas do passado. E que naquele momento, às vezes, nem tem muita importância, né? Elas deixam de considerar o que é melhor, às vezes, para benefício delas próprias, para benefício dos filhos, dos seus interesses patrimoniais, para coisas até mais relevantes, por conta de coisas que elas não conseguiram perdoar. E nessas audiências de mediação, onde a gente chama de sessões, as partes elas têm condições de fazerem muitas vezes verdadeiros desabafos, né? Então é dada a oportunidade para elas, para que elas possam se manifestar, cada uma a seu tempo, e isso o mediador vai fazer com maestria, né? Permitindo que cada um fale a seu tempo, respeitando o tempo do outro, né? Elas vão colocar para fora o que elas estão sentindo, o que elas desejam, e a gente tem observado na nossa experiência, principalmente os profissionais, mesmo os advogados que passaram pelos cursos do CNJ, que é o curso de formação dos mediadores, que esse desabafo, essa possibilidade das pessoas estarem conversando, estarem se manifestando e colocando para fora aquilo que as incomoda, faz muito bem, porque quando elas terminam de falar, quando elas terminam de desabafar, elas percebem que muitas vezes aquilo que elas estão batendo pé para que seja feito do jeito delas não faz mais sentido. E a recíproca geralmente é verdadeira e é muito bacana, porque quando ambos desabafam, tudo isso coordenado por um mediador experiente, no final das contas, elas percebem que o acordo, que o denominador comum é a melhor solução. Então, na maioria das vezes, termina ali num acordo, né? Então, aquilo que muitas vezes demoraria
anos para se resolver e finalizaria com um juiz de direito totalmente alheio ao problema daquele casal. Veja, estou dando um exemplo de uma causa de família, por exemplo, de um divórcio, de uma separação. Então, aquele juiz de direito que, estranho aquele problema de família, iria dar uma sentença dizendo quem tinha razão, na mediação, eles mesmos vão encontrar a solução para o problema deles. E encontrando essa solução para o problema deles, ali com o auxílio do mediador, que ele apenas auxilia, ele não interfere, ele vai apenas auxiliar, né? Evitar que haja briga, vai conduzir ali a conversa para que evite a discussão, né? Vai apenas, de fato, dirimir a controvérsia ali, sem de fato interferir, sendo imparcial, de uma maneira elegante, né? E muitas vezes a gente percebe que tem sucesso nessas negociações. Havendo sucesso, chegando no acordo, esse acordo é reduzido a termo, ou seja, isso vai para o papel, é digitado, tem um escrevente de sala ali no momento da audiência, é feita a ata daquela audiência, em seguida vai para o promotor que se manifesta e posteriormente vai para o juiz e estando tudo de acordo, tudo em termos, o juiz homologa e acaba por ali mesmo aquilo que às vezes demoraria anos, às vezes um problema de família que demoraria 2, 3 anos e pode terminar por ali mesmo. Caso não haja acordo naquele primeiro momento, ou o mediador perceba que seria caso de mais uma sessão, pode ser marcado mais uma sessão, e enquanto isso, obviamente, o processo fica suspenso, né? E mesmo que haja uma, duas sessões, se não houver acordo, devolve-se, o processo volta para o juiz, que vai, em seguida, começa a correr o prazo de defesa para o réu, de 15 dias, para que o processo transcorra normalmente e até seja sentenciado, né? Como aqui no vídeo de hoje o nosso objetivo é falar sobre a audiência de mediação, né? A gente não vai entrar na parte da defesa hoje, o importante é dizer que nessa audiência de mediação, esse é o objetivo, é que as partes, entre elas se componham, o objetivo não é o acordo, mas é que entre elas cheguem num denominador comum. Citando ainda o artigo 334. No parágrafo 9º, o legislador diz: as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Outra novidade que o Código traz, porque anteriormente, mesmo com a lei que nós já tínhamos, que estava em algumas comarcas já se aplicava a mediação, alguns juízes permitiam que houvesse mediação nos seus processos, e nem todos os processos as partes compareciam acompanhadas de advogados, principalmente quando eram primeiras audiências, né? No novo Código de Processo Civil, obrigatoriamente as partes devem estar acompanhadas, porque o legislador já traz aqui, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados, ou seja, não é facultativo, né? E nesse aspecto aqui, eu saliento, e até por já ter passado pelo curso de mediação também, é um momento onde o advogado acompanha para verificar se os direitos do seu cliente são respeitados e tudo mais, mas ele também prima para que a autocomposição aconteça, né? Porque é um momento em que é interesse de todos que haja a autocomposição, é o interesse da sociedade que haja a autocomposição, porque o litígio não beneficia ninguém, né? Cada vez que a gente consegue a autocomposição num processo, é uma briga a menos,
né? Porque cada pai, cada mãe brigado, ainda que não haja possibilidade nenhuma dessa família se recompor, mas é um filho a menos chorando, né? Porque é muito triste a gente perceber aqueles casais que terminam o casamento e que se tornam inimigos eternos, né? Porque eles vão, infelizmente o casamento acabou, mas eles vão continuar sendo pais e mães dos mesmos filhos. E isso é pro resto da vida. Não tem ex-pai e ex-mãe, né? Tem ex-marido e ex-mulher, né? Então, todos nós, operadores do direito, mediadores, juízes, promotores, todos estão imbuídos, até com o advento do novo Código de Processo Civil, no intuito de que hajam as autocomposições nos processos, lógico, na medida do possível, na medida em que as partes sejam beneficiadas, que ninguém seja prejudicado, claro, tudo isso deve ser observado, sem dúvida alguma, né? Mas com o intuito, especialmente, para que haja a paz social. Esse foi o objetivo do legislador, né? Que haja a paz social e que as pessoas deixem de se agredir, como a gente vem observando isso ao longo do tempo, tá? Numa outra oportunidade a gente fala sobre defesa. Espero que tenha sido útil para vocês. Até uma próxima. Até logo.